E aí galera, Trunks, Salomão aqui. Hoje eu queria falar um pouco sobre a minha vida profissional até os dias de hoje. Eu quero primeiramente agradecer todos vocês. O meu primeiro vídeo no canal bateu já 1.200 visualizações. Eu tô feliz pra caramba. Bateu em um dia, bateu 1.000 visualizações. Vocês não têm noção do quão feliz eu fiquei. Por ser algo que eu sempre quis, então, um pouco da minha vida profissional até o momento, né? Comecei a trabalhar com 16 anos no McDonald's. Por que eu comecei a trabalhar no Mac? Comecei a trabalhar no Mac por conta de que eu queria pagar minha viagem de formatura. E meu pai não tinha condições de pagar pra mim, e a minha mãe também não. E eu ainda queria me informar, eu ainda queria ir pra Porto Seguro com a forma. Sonho desde moleque. Então, tipo assim, preciso dar um jeito. Como eu consigo fazer dinheiro? Aí essa foi a sacada, essa foi a pergunta. E aí eu tinha um amigo, um vizinho meu que trabalhou no Mac, trabalhava na época. Por conta dele, eu entrei lá, trabalhei no Mac e só até eu fazia o dinheiro que eu precisava, literalmente. Eu precisava de 6 mil reais, fiz em 6 meses e pedi as contas. Não que tenha sido um trabalho ruim, era mais porque eu não me via naquilo e por conta disso eu saí. Mas de qualquer forma, foi um trabalho muito bom que me ajudou a crescer muito como pessoa, tipo, muito mesmo. O segundo trabalho foi um contrato de 1 ano que eu trabalhei num comércio de bebidas. Eu trabalhava, ganhava um dinheiro legal, eu ganhava melhor no Mac, era um trabalho mais tranquilo, era perto de casa, mas tinha que ficar carregando caixa, e eu sou muito preguiçoso, literalmente, eu não gostava porque era muito trampo braçal, e eu sou preguiçoso, cara, não tem muito o que fazer, então chegava caminhão de bebida, eu ia me esconder no banheiro, fugindo de trampo, ficava escondido atrás do balcão. Enfim, um péssimo funcionário, tanto que eu não fiz mais de 1 ano lá, fui mandado embora. Um trabalho que eu não me via naquilo, então por conta disso tudo bem. E eu tinha acabado de começar a faculdade, o curso de Educação Física. Tava conciliando esse trabalho novo com faculdade, com academia, não tava conseguindo fazer nada direito. Então quando eu saí do trabalho, foi até bom. Aqui eu já tinha 18 anos, já tinha trabalhado no Mac e nesse comércio de bebidas. Fui trabalhar, isso era mais ou menos em novembro. Eu fui trabalhar para ficar só até fevereiro trabalhando, porque eu sabia que em fevereiro ia sair o meu próximo trabalho. Então eu entrei em um trampo CLT para trabalhar por 3 meses, só para não ficar sem ganhar dinheiro, só para não ficar sem dinheiro. Era uma empresa de painel de festa, cara. E tipo assim, foi o pior lugar que eu já pisei na minha vida. Tipo, aquilo não... Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu não gostei daquele trabalho. Tanto que eu não durei mais de 1 mês. Discuti com o gerente, aí quando eu vi, o meu VT não caiu e nem o meu VR. Então eu já vi, beleza, os caras não me renovou. Fiquei 1 mês só no trampo. Por que era tão ruim? Era muito ruim porque os patrões, os superiores, eles não estavam nem aí pro que os funcionários pensavam. Eles basicamente falavam assim, faz essa merda e... Então, tipo, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu não abaixei a cabeça, tanto que foi por conta de uma discussão que eu fui mandado embora. Mas qual foi o grande diferencial desse trampo? A questão foi, era uma empresa de painel de festa, então eles vendiam isso em tudo quanto é lugar. Era ruim só para quem trabalhava lá, porque a empresa é muito grande, a empresa é gigantesca, eles vendem no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, na Shein, e foi onde deu mais um estalo. Eu fiz essa questão, dá pra fazer dinheiro com internet. Aí beleza, tinha isso na cabeça, mas não sabia como. Então ok, qual foi o próximo trampo que eu entrei? Eu entrei no Paineiras. Eu já tinha 2 anos de faculdade, Clube Paineiras do Morumbi. Eu comecei a dar aula de tênis. Eu nunca tinha pego numa raquete antes, mas eu comecei já dando aula como estagiário. E foi muito bom, esse foi, cara... O trabalho perfeito. Eu trabalhava ali, ninguém enchia meu saco, não tinha ninguém pra ficar buzinando na minha orelha. Eu trabalhava, se eu entregasse meu trampo, era perfeito, não tinha que fingir que tá... Eu acho que o pior desse trampo que eu fiquei 1 mês só, é que quando não tinha trabalho, você tinha que fingir que tá trabalhando. Então, tipo assim, eu sou um cara que, pelo menos na minha cabeça, né? Na minha cabeça, se tem trampo, cara, eu arrebento, não vou correr. Mas se não tem trabalho, você não vai ficar me falando pra fingir que eu tô trabalhando, entendeu? Então quando eu não tinha o que fazer, eu deixava claro, eu conversava, eu fazia isso, fazia aquilo. Mas quando eu tinha trampo, eu trampava pra caramba. E isso foi muito bom, porque no Paineiras eu nunca tive problema com isso. Porque como era um trampo recreativo, que a gente dava aula pra criança,
foi algo muito leve, foi algo muito fácil para mim, muito tranquilo. Eu tinha que dar aula para criança, trocar ideia com o pai de vez em quando, mas era ficar brincando, de dar aula de tênis. Qual o problema nisso? Nenhum. Então tinha muito lazer, eu conheci muita gente, e acho que o principal foi de eu ter conhecido o Clube Paineiras do Morumbi. Aquele lugar é ridículo, cara. Você vê criança de 15 anos de idade falando sobre investimento, você vê criança de 14 anos de idade conversando sobre política, você vê criança de 14 anos de idade falando a segunda língua já, 2 línguas fluentes, indo estudar a terceira. Tem noção que eu tive que escutar? Olha o que eu escutei. Uma criança de 14, a minha aluna, 14 anos de idade, perguntou para a coleguinha dela qual era a próxima língua que ela ia escolher aprender. Porque ela já tinha ficado fluente no inglês. Amiga, qual língua eu aprendo agora? Meu, tem condições uma coisa dessa? E por conta dessa extrema diferença de realidade, eu vi que eu comecei a amar aquele lugar, mas olhar como um todo, e não só como um funcionário. Mas comecei a ver padrões de comportamento dos sócios, como os pais se comportavam, como as crianças, comecei a querer me enturmar, comecei a querer estar naquele lugar. E hoje, é mais uma meta que eu tenho. Eu preciso ser sócio do Paineiras até meus 25 anos de idade. E eu vou conseguir, tenho dúvida nenhuma, vou dar um jeito. Mas não é isso que eu quero dizer. Só para encerrar isso do Paineiras, eu quero dar outros pontos também. Funcionários, meus colegas de equipe, sem condições, eu não tenho palavras para descrever o quanto os funcionários daquele lugar me acolheram. Tipo, eu nunca tinha pego numa raquete de tênis e eu comecei já dando aula. Então era um completo cabaço, não tinha noção de nada, mas eu tinha muita vontade para aprender. E os professores que estavam lá viram isso em mim. Então, toda hora, Salomão, troca a bola, Salomão, faz isso, Salomão, faz aquilo, Salomão, você pode fazer isso? Então, tipo, sempre tinha um auxílio. E quanto mais eu buscava, eu estava cercado de professores. Então, quanto mais eu quisesse aprender sobre tênis, eu tinha muita gente à minha disposição para poder me ensinar. E aquilo para mim foi perfeito. Eu amei aquele lugar. Eu queria jogar todas as partidas, eu queria jogar todos os jogos. Eu queria tudo, basicamente. Eu queria tudo. E por conta do pessoal lá ter me proporcionado isso, eu amei muito. Eu amei muito aquele lugar e foi muito difícil sair do Paineiras. Eu completei 1 ano no Paineiras e depois eu saí do Paineiras para começar a vender na internet. Porque assim que eu entrei no Paineiras, eu já comecei a vender também, no Mercado Livre. Fazia os dois, só que chegou um momento que eu não estava conseguindo nem trabalhar e nem vender na internet direito. Então eu tive que abrir mão. E eu abri mão do que eu amava, que era dar aula de tênis. Mas eu abri mão do que eu amava por conta do meu sonho, por conta da minha ambição. Que é ficar milionário, que é ficar rico, novo, tal, enfim, tudo isso. E mesmo assim eu ainda amo dar aula de tênis e quem sabe um dia eu volte a fazer isso. Mas a gente encerrou isso. Agora, de quando eu comecei a vender na internet. Eu comecei a vender na internet quando eu entrei no Paineiras e eu vendia só um produto, só no Mercado Livre. Eu vendia só pendrive, sim, pendrive. Parece bobeira, mas vendia pra caramba. Hoje eu não consigo vender pendrive mais, porque tá muito ruim pra trazer, porque eu comprava da China, enfim. Eu fiquei por 1 ano inteiro trabalhando no Paineiras e vendendo na internet, só Mercado Livre e só pendrive. E eu dei essa volta toda para começar a falar desse ano só agora. Quando eu saí do Paineiras, eu falei, eu vou abrir mão de algo que eu amo fazer, então eu tenho que expandir, eu tenho que melhorar, eu tenho que aprimorar. O que eu posso fazer para me melhorar referente ao que eu fazia, que era vender no Mercado Livre? Eu abri um CNPJ, hoje eu tenho 21 anos, eu tenho um CNPJ no meu nome, bem legal isso, eu acho muito maneiro. Eu vendo na Shopee, Amazon e Mercado Livre. Eu expandi, eu contratei contador, eu abri um monte de coisa. E sendo bem sincero, a minha vida era muito mais fácil quando eu trabalhava para os outros. Muito mais fácil. Aquilo que seu patrão fala, de que ser funcionário é fácil, mano, é verdade. Porque quando tudo dá errado, você não vai embora. Você não tem horário para chegar, você não tem horário para sair. Então, se tem algum BO, se tem algum, né, quem resolve é você. E eu percebi isso só esse ano, porque só esse ano que eu abri um CNPJ, que eu quase quebrei, que eu tomei processo, que eu tive CPF bloqueado. Então, tipo, um monte de coisa que vai fazendo você crescer como pessoa. E a pessoa que eu sou do começo do ano pra hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o que eu faço hoje? Eu vendo cartões de memória, eu vendo babá eletrônica, entre outros produtos. Eu faço hoje?
Eu vendo na Shopee, Mercado Livre e Amazon. A diferença é que agora eu vendo como CPF e como CNPJ. Então não foi nada absurdo, mas foi um crescimento grande. E o que eu quero começar a fazer? O que eu quero fazer? Eu quero tirar o meu pai do trabalho dele, eu quero tirar minha mãe do trabalho dela. Eu não quero que meu pai passe por isso, eu não quero que minha mãe passe por isso. E a internet é algo que pode proporcionar isso para eles. Eu consigo muito bem dar a minha operação, ensinar meu pai a fazer o que eu faço para ele ter uma renda. Sabendo o que isso pode proporcionar para os meus pais, eu já quero fazer isso logo. Infelizmente é uma qualidade e um defeito muito grande, você querer tudo para agora, você querer tudo para amanhã. É muito bom, porque você tem uma gana, você tem uma vontade, você tem um tesão muito grande, você vai fazer tudo, você vai conseguir. Só que você se cobra demais, isso é difícil também. Por exemplo, uma vez meu pai falou que eu queria viver 20 anos em um dia. Isso é uma frase que toda vez que eu tô muito ao milhão, eu repito ela na minha mente, porque é verdade, cara, não tem muito o que fazer. É ansiedade. Tem que tomar cuidado com isso. Então o que eu faço hoje é vender meus produtos, eu tento ter a minha operação e eu também tento colocar os meus pais nisso. E é questão de tempo até eu conseguir. E o que eu vou começar a fazer agora é que eu vou começar a dar o próximo passo de quem vende na internet. Eu vou sair de marketplace, vou continuar minha operação, mas eu vou começar a trabalhar com marketing digital. Com o quê? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas tem 1000 formas de ganhar dinheiro na internet e eu ainda não tentei nenhuma. Por quê? Se tem tanto jeito, eu sei que eu vou conseguir. De um jeito eu consigo, não é possível. Então eu vou expandir nesse quesito. Eu vou começar a abrir para o marketing digital para já ir tirando a gordura dos marketplaces para conseguir passar para o meu pai e para minha mãe. Então até os dias de hoje, essa é a minha vida profissional. McDonald's, comércio de bebida, o painel de festa, paineiras, só Mercado Livre e CNPJ. Eu tenho 21 anos de idade e isso é o que eu trabalhei até os meus dias de hoje. E agora eu comecei com outro trabalho, vocês, o YouTube, que não deixa de ser um lazer, algo que eu faria mesmo que não fosse para ninguém me assistir, mas que eu vou levar a sério como um trabalho, porque como qualquer outra coisa na minha vida, eu quero ser o melhor nisso aqui. Tô aqui, então é pra fazer direito. Tô tentando fazer o meu melhor. E o YouTube é muito bom. O YouTube pode me proporcionar muitas coisas. O YouTube é algo que eu sei que eu realmente quero e eu genuinamente quero. Galera, quero encerrar o vídeo mostrando o barulhinho do sucesso aqui. Fechou? Essas são as vendas de hoje. Muito obrigado, quero agradecer de novo pelo primeiro vídeo, aquilo foi incrível, aquilo foi perfeito e fico muito feliz de poder vir aqui mostrar minha vida com vocês. Minha vida com vocês. E é isso, gostei do jeito que eu encerrei e eu vou tentar encerrar o vídeo sempre assim, com as vendas do dia. Muito obrigado, esse é o meu segundo vídeo. Eu sou Gustavo Salomão e eu vou ser milionário até meus 25 anos de idade.